Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos aqui no estúdio com a Ana Ricardina e com o Walter. O Walter hoje vai trazer para a gente um assunto interessante, né? O espiritismo na prática. Será que nós, espíritas, realmente praticamos o espiritismo da maneira correta? Será que nós estamos sendo um espírita praticante, vamos dizer assim? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouco melhor. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Walter. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Walter. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite. É com muita alegria que estou aqui novamente, participando desse trabalho maravilhoso. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. Então vamos. Espiritismo na prática. Olha, esse tema surgiu quando uma amiga de muito tempo me fez uma seguinte colocação. Ela, não é que ela duvidava, mas ela questionava o vale dos suicidas. E eu quis saber por quê, porque era uma pessoa que eu saiba, já está na seara espírita já há mais de 10 anos, e ela frequenta bons centros, escuta boas palestras, nos centros aqui de Belo Horizonte, como Irmão Glaucus, Irmã Sheila, o Centro Oriente ali da Floresta. Aí eu achei muito estranho aquela pergunta, por causa de quê? Porque para quem já está nessa caminhada de conhecimento do Espiritismo, que levanta o véu da verdade ensinado por Jesus, já devia ter certas compreensões. E eu comecei a perceber que tinham outras perguntas também. Eu comecei a questionar a respeito das pessoas que caminham ao meu lado nessa seara e que eu conheço. E eu tenho ouvido falar a respeito da justiça divina. Por exemplo, eu ouvi uma pessoa que amo muito, que conhece o Espiritismo há tanto tempo quanto eu, que Deus é como se fosse um ditador, que se nada foge ao seu controle, se nada foge às suas leis, como se não houvesse a misericórdia, não houvesse a percepção do amor divino, que simplesmente suas leis eram definitivas e duras. Pensei nisso também, falei assim, gente, mas o Espiritismo não é assim. Outra pergunta também, outra colocação. O Espiritismo é a doutrina do sofrimento. Assim, gente, ou a religião do sofrimento, que você tem que pagar pelos seus erros, etc. Então, tudo isso me levou a essa meditação sobre esse assunto de extrema importância, apesar de parecer uma coisa bem simples, tá certo? E superficial, não é não. O Espiritismo na prática é um assunto que deve ser percebido e estudado dentro dos centros espíritas, principalmente por aqueles que têm determinadas funções dentro do centro, como evangelização, como coordenar as pessoas que fazem palestras, como evangelização, como eu disse, como estudos. Tudo isso tem que ser muito bem trabalhado para que essas perguntas não fiquem permeando e perturbando as pessoas de uma forma tão dolorosa, e tão cruel. Deixando bem claro, pelo menos para mim, tá certo, que comecei a pensar a respeito, que as pessoas ainda têm que aprender muito dentro do Espiritismo, mesmo estando às vezes até décadas dentro da doutrina. Porque nós também já conversamos sobre isso, né, Jorge? Principalmente o que você acabou de falar agora. Que as pessoas têm 30, 40, 50, 100 anos, a vida toda dentro da doutrina, e acha que não tem que estudar mais, não tem que aprender mais, que acha que aprendeu há 30 anos, leu alguns livros de Kardec, pronto. Kardec não falou isso no Espiritismo. Ele disse
O que o Kardec fala? Questionar. Nós temos que estudar, ler e questionar. Vamos questionar. Isso que o Espiritismo nos ensina. A questionar, a pensar por nós mesmos, não pela doutrina espírita. Entende? O Espiritismo nos ensina isso. A pesquisar em livros. Nós temos uma ferramenta tão imensa que é um celular, que tem não sei quantas milhões. Você apertou um dedo, você quer saber uma coisa, você colocou um dedo ali, sai muitos livros, informações. Procure saber os livros sérios para você estudar. O problema do Espiritismo hoje, da doutrina espírita, que o Espiritismo não tem nada a ver com a doutrina. Eu gostaria que você explicasse isso para nós, como você me explicou. A doutrina espírita nos ensina, quem lê o livro, o que é o Espiritismo, Kardec nos ensina que o Espiritismo nos ensina que nós somos seres, espíritos imortais, né? Que reencarnamos, que temos um perispírito. Isso tudo ele nos ensina, tá lá. Os 15 princípios básicos, né? E tudo, e vem, e também vai com as suas codificações, para a gente entrar e adentrarmos no mundo espiritual. Aí a doutrina espírita já é uma outra história, uma outra situação. A doutrina espírita é criada por homens, como eu, como você, e colocamos colocamos o nosso achismo. Nosso achismo, como você. Aí está acontecendo das pessoas. Isso. É o achismo. Não aprofundam. Muitas vezes a doutrina não está aprofundando, está pensando só em Kardec. Kardec, em 1857, ele escreveu a Bíblia. Aí veio quando fala que o Espírito da Verdade, né? Fala que o Espiritismo ia ser. Como fala? O Espírito da Verdade não é. O Consolador prometido. Aí nós ficamos só nisso. Então vamos ficar só no Kardec, que tá ótimo. Não. Os espíritos, os superiores, estão enviando mensagem todos os dias, livros todos os dias. Estão chegando outros tipos de informações. Em 1857, era preciso assim, como na Bíblia foi naquela época, precisa daquele jeito. Em 1857 foi preciso assim também para começar a entendermos. Hoje já os espíritos são evoluídos, a evolução dos espíritos, o mundo evoluiu e o planeta e o plano espiritual também. Não é só a Terra que evolui, o plano espiritual também evolui. Não é isso, Jorge? Eu acho o seguinte, a doutrina espírita é progressista. Uhum. Só que nós estamos no meio de pessoas que não aceitam, elas são retrógradas, elas não aceitam que a doutrina espírita ela tem que progredir. Evoluir. Quando nós trazemos novas ideias, eles taxam a gente de revolucionário, você é revolucionário. Mas eles esquecem que Jesus também foi revolucionário. E nós temos que tirar a doutrina espírita do século passado. Assim como a Igreja Católica, os evangélicos, eles têm que trazer para a atualidade. Os espíritos que há 30 anos atrás vinham numa mesa comunicar, não são os mesmos espíritos que vêm hoje, porque o mundo mudou. Os espíritos eles não estão aqui encarnados, mas eles estão no plano paralelo e eles estão acompanhando toda essa evolução. Como é que eu vou doutrinar um espírito com uma doutrinação que eu parei no século passado? Não tem como. Eu preciso me preparar. O que eu estou vendo na casa espírita? Casa espírita? Casa espírita não é lugar de santo, não, concordo. Mas também não é lugar de pseudo-sábios. Porque nós estamos cheios de pseudo-sábios no espiritismo, movimento espírita, que acham que, porque tem 30, 40 anos estudaram, não precisa estudar mais não, que eles sabem tudo. Que o estudo agora é para quem está entrando, não. O estudo é para todo mundo. Nós precisamos estar renovando a cada dia. Se há anos atrás eu doutrinava um espírito lá, ó, com a espada de São Jorge, dando espadada de São Jorge no espírito, se eu doutrinava um espírito afogando um médio, tapando o nariz, enfiando água para a goela dele abaixo, quase desencarnando. Hoje não. Hoje você tem que conversar. Gente, não estou brincando não, aconteceu na casa espírita. A médium quase foi afogada. Porque os dirigentes não estavam dando conta do recado. Então, um tapou o nariz e o outro enfiando água para a goela abaixo em tempo de matar a moça afogada. Gente, por quê? Falta de conhecimento. Você convida os espíritas para estudar, eles não querem. Não. Você faz um seminário numa casa espírita, não vai ninguém.
Porque os pseudo-sábios não precisam aprender. Então, enquanto a doutrina espírita mantiver isso, enquanto os dirigentes de casa espírita não caírem na consciência que eles são responsáveis pela casa. Então, se eu quero que o meu tarefeiro venha estudar, eu, como dirigente, eu tenho que vir também. Se eu não venho, como é que eu posso cobrar das pessoas aquilo que eu não faço? Você está entendendo? Então, por exemplo, a sua amiga, vamos lá, Vale dos Suicidas. Uai, gente, quem é que cuida do Vale dos Suicidas? Maria de Nazaré. Deus é justo, não? Não é misericordioso, não? Colocou a mãe de Jesus lá para cuidar daqueles que atentaram contra a própria vida? Agora, se ele está ali em um processo de sofrimento, esse sofrimento foi imposto por Deus? Não. Esse sofrimento foi imposto por ele próprio no ato que ele fez de tirar a vida. Agora, quem está cobrando dele esse ato? É Deus? Não, é a consciência dele. Pois se nós nascemos simples e ignorantes, com todas as leis de Deus na nossa consciência, se eu quero ser herdeiro de Deus, o que eu tenho que fazer? Seguir as leis de Deus. Se eu abandono as leis de Deus, sou herdeiro de mim mesmo. Então eu tenho que responder pelos meus atos, pelas minhas ações. Então, lá o seu amigo que falou que as leis de Deus não são injustas, não. As leis de Deus são justíssimas. Ela não impõe nada. Ela te corrige. Ela te ensina que você é livre para fazer o que você quiser. Mas você é responsável pelos seus atos, pelas suas ações. E quem vai consertar vai ser você. É justiça, é misericórdia divina. A doutrina espírita, né, o espiritismo, gente, ele veio para ensinar para gente que não adianta, porque as outras doutrinas pregam o quê? Você pode pecar. Arrependeu, pediu perdão, colocou a Bíblia debaixo do braço, você... Não é isso não. O seu arrependimento tem que ser sincero. Você tem que realmente estar disposto a consertar o seu erro. Você vai ter oportunidades de consertar esse erro. E quem vai medir esse arrependimento é você. É você. Você está entendendo? É a sua consciência que te cobra. Deus não cobra nada. Deus sem nós é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Deus não importa pelas besteiras que nós fazemos, não, que as besteiras que nós fazemos, Ele sabe o que nós vamos fazer. Simplesmente Ele nos dá os meios de que, tô lá na frente esperando. O dia que você quiser chegar aqui, estou aqui de braços abertos esperando. Mas o caminho é livre. A escolha é sua. Faça o que você quiser fazer. Mas tenha certeza, um dia você vai cansar e vai chegar até mim. Olha, eu vou falar com vocês uma coisa. A respeito de tudo isso aí, eu nem achei que eu conseguiria explicar para essa amiga muito querida, tá certo? E diminuir, né, dar um paliativo, né, para a angústia dela. Porque na realidade isso permeou na cabeça dela, porque ela ficou sabendo de um amigo dela, tá certo, que tinha cometido esse ato terrível. Né? Agora, o que a Ana falou, as pessoas frequentam casa espírita anos e anos e anos, escutam palestras, estuda pouco, muito, mas acontece que a dedicação aos ensinamentos de Jesus são insuficientes para poder fazer com que essas pessoas conheçam a verdade. Na realidade, a resposta está aí. O que é o Espiritismo? Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já comentamos isso aqui uma vez, né? Lá na introdução, talvez no primeiro e segundo parágrafos da introdução, da parte 1, o versinho da introdução, está falando que a Bíblia, ela foi escrita, ela pode ser dividida em 5 partes. Uma parte é a passagem de Jesus, os milagres de Jesus, aquilo que a igreja escreveu para poder atender, tá certo? As suas necessidades. Não fala assim, de domínio ou coisa parecida, não importa. Né? Fala mais um item lá que eu não estou lembrado, mas fala que as leis morais do Jesus, que Jesus ensinou, isso aí Jesus não deixou que fosse alterado. Por isso que toda a codificação espírita, todo o espiritismo é baseado nos ensinamentos do Cristo. E compara o espiritismo como o Paráclito prometido, o que você estava falando, né, que era o Consolador. Por quê?
ele levantaria o véu da verdade, porque Jesus falou que não poderia falar muitas coisas, e muitas coisas ele falou sobre parábolas, né, e metáforas, porque quem tinha olhos que iam olhar e não iam ver, porque não tinham olhos de ver, e ouvir também não ia entender nada. Ele sabia disso, porque a gente tem que entender e ver na hora que a gente tem capacidade para isso. Isso aí não é só uma questão de merecimento, não, porque Jesus Cristo também falou uma coisa extremamente importante. Ó, Jesus Cristo não era nenhum cara tirado, não. Mas ele pega e fala assim: se me amas e guarda meus ensinamentos ou meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que enviará o Paráclito, ou o Consolador. Então, Jesus falou assim: então você tem que me amar, ou então você tem que guardar aquilo ali que eu ensinei. Ou isso é arrogância? Não. O que é isso? Simplesmente porque, se você não tentar entender Jesus, que é muito difícil entender os ensinamentos de Jesus, não é uma coisa simples. Amar Jesus, o que significa? É amar esse caminho maravilhoso que ele deixou para nós e perceber a alma tão iluminada que cuida da gente com tanto carinho, até hoje, todo dia. Porque aí a gente vai ter condição de entender o que seja esse Consolador prometido, que Allan Kardec nos ensina, que é o Espiritismo. Uhum. Então, é uma exigência, é uma prerrogativa para que a gente tenha condições de entender o Espiritismo. É amar a Jesus e conhecer seus ensinamentos na medida que a gente chegava a conhecer. Então, essa verdade que Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Que libertação é essa? Vou me libertar de quê? Eu vou me tornar um espírito puro de uma hora para outra? De repente eu vou ser o quê? Eu vou ser mais capaz de ser feliz e ficar em paz. Entender os ensinamentos de Jesus. Essa verdade são as coisas de Deus. As leis de Deus, elas são imutáveis e eternas. Por que elas são imutáveis e eternas? Porque senão não seriam leis divinas. Porque se elas precisavam de ser mudadas, é porque elas não eram perfeitas, mas elas são perfeitas. As leis que regem todo material e o imaterial são eternas como Deus o é. Deus criou tudo isso. Isso vem de Deus. Né? Então, como você estava falando isso aí, a respeito da contemporaneidade, tá certo? Dos estudos, gente, e falando que o espiritismo é progressista, eu até arrepiei quando você falou isso, sabe de quê? Por quê? Olha, se vestir ao irmão, é a mim que está vestindo. Fora da caridade da salvação, capítulo 15 daqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo. Se der comida para aquele que tem fome, é a mim que está alimentando. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Com certeza. Então, isso é ser progressista? É. E é caridade? É. Por quê? Porque qualquer tipo, tá certo, de atividade ou de programa político ou não político, governamental ou não governamental, que atenda praticamente uma súplica de Jesus, né? É bem visto por Deus, é a vontade de Deus e é bom para nós. Quando diz que Deus é cruel, olha pra você ver, quando a pessoa não estuda, e a gente lê. Emmanuel, não lembro mais quem disse isso. Ler, todo mundo lê, pega e lê. Mas você tem que entender. Ler, todo mundo lê um livro. Você tem que estudar o livro. Ler, todo mundo lê uma página, você tem que estudar. Quando fala, você perguntou de Deus é cruel, não é? Isso. Como que Deus é cruel se o assassino, o pior dos assassinos reencarna? Isso. Que crueldade é essa? Você acha cruel? Isso não é crueldade, isso é amor. Misericórdia. O pior dos assassinos reencarna junto com a gente, no mesmo.
o esquecimento, você acha que Deus é cruel? Estou respondendo para sua irmã que perguntou, né? Deus é cruel. Não, é uma irmã, não deixa, todos nós somos Né? irmãos. Essa Amiga, pessoa muito que querida. questionou. É. Ué, vamos fazer outra pergunta. Mas se você tem um esquecimento, Deus é cruel? Se uma pessoa, o pior dos assassinos, reencarna, Deus é cruel? Se você tem a oportunidade de estar com aquela pessoa que você enganou, você fez de tudo junto com você para você redimir, Deus é cruel? Gente, Deus é cruel? Essa é outra pergunta que eu faço para quem está nos ouvindo. Ele é cruel? Quem está pensando igual, Deus é cruel? Ou Deus é amor e Deus é o ser que mais nos ama e nos abraça? É outra pergunta que eu faço para essas pessoas que pensam que Deus é cruel. gente, Deus é cruel. Mandou os profetas. Manda o próprio Cristo, né? O governador do planeta vir aqui, Nos ajudar, né? tentar Chama lá um monte de espíritos, né? Olha, para a gente fazer a programação, para que o Cristo pudesse vir, para preparar a terra para vir. Gente, para ensinar amor para gente. O Evangelho, ele é atemporal. O Evangelho é o nosso manual moral, gente. Jesus veio aqui mostrar para a gente, né? Porque nós precisamos de ter essa moral para a gente atingir a perfeição. Se Deus fosse cruel, o que ele iria fazer? Ele não ia criar gente simples e ignorante para a gente evoluir, já não. Você vai ser assim, você vai ser assim, você vai ser assim. Ele ia fazer assim. Ele teria criado realmente esse céu e inferno aí, purgatório que essas igrejas criaram. Você vai ser bom para ir para o céu. Você vai ser mais ou menos para você ir para o purgatório. Você vai ser ruim para você ir para o inferno. Duas filhas, Né? Gente, pelo amor de Deus. Aí sim, mas não. Criou simples e ignorante. Não exigiu nada da gente. Colocou as leis na nossa consciência. Nos deu o livre-arbítrio para que a gente escolhesse o caminho. Só falou para a gente o seguinte: vocês foram criados para ser perfeitos. Né? O caminho para vocês é a perfeição. O caminho que leva vocês está aí, ó, na consciência de vocês. Agora, cabe a cada um de vocês escolher o caminho e o tempo que vocês vão precisar. Não te aflijas. Mas, olha, vou estar ali sempre te amparando, vou estar ali sempre colocando espíritos, pessoas no seu caminho para te ajudar nos seus momentos difíceis. Mas tenha certeza, um dia você vai chegar lá. Cadê a crueldade? Crueldade, meus irmãos, para vocês que pensam, né, que Deus é cruel, seria, isso, ele destinar para onde você vai. Crueldade é você que não acredita na reencarnação, achar que uma criança que nasce com um câncer, nasceu com aquele câncer para pagar o pecado do pai e da mãe. E aí sim, é um Deus cruel. Que vai fazer um coitado inocente, como vocês dizem que não, né, que a vida é única, nasceu com aquele câncer para poder. Mas o que eu fiz para merecer que nascer com câncer e o pecado do meu pai e da minha mãe? Agora, quando entra um espiritismo, né, quando entra a doutrina espírita que vem trazer para a gente, olha, não, esse espírito é milenar, vem de outras existências. Numa outra vida, ele malbaratou a vida dele, ele prejudicou esse órgão ao qual ele está vindo agora, com essa doença, para expurgar no corpo físico a doença que está lá instalada no perispírito dele, para que esse espírito, na próxima encarnação, ele já vem livre dessa doença. Crueldade ou justiça divina, misericórdia divina? Está nos dando a oportunidade da gente poder sanar um problema. Imposição? Jamais, porque Deus não impõe nada a ninguém. Nós escolhemos no plano espiritual, segundo a espiritualidade nos traz, nós ficamos mais ou menos, em média, 100 anos no plano espiritual, estudando, nos preparando naquilo que nós falhamos, para que a gente possa vir numa próxima e tentar passar por aquilo. Se a gente passar, ótimo. Se não, teremos outra oportunidade. É crueldade, meus irmãos? Olha, você está falando aí, tá certo, basicamente da justiça divina, correto? E da misericórdia divina. Nos princípios básicos, né, do Espiritismo, aquele que já foi estudado por nós aqui, cada item, né, alguns aí já tiveram a oportunidade de escutar esses programas, mas são elencadas. O primeiro item do princípio básico do Espiritismo é Deus.
Então, se você tenta, pelo menos, compreender, né, a perfeição divina dentro da sua capacidade evolutiva, você vai ser uma pessoa mais em paz. Então, esses angústias, essas dores, com certeza absoluta, é a falta da fé em Deus. E a gente consegue construir fé em Deus? É claro que consegue, chama-se evolução, essa percepção do Criador. A gente tem que buscar entender Deus. A gente não tem capacidade ainda de saber o que é Deus, porque na doutrina mesmo fala que a gente ainda falta sentidos. A gente não tem nem noção de que é mais um sentido para poder entender a Deus. Sim. Mas a gente percebe Deus através das suas obras, da perfeição de suas leis, causa e efeito, né? Lei do amor, lei do trabalho, lei da reprodução. Tem várias leis que nos levam. Por que eu falei lei da reprodução? Porque eu estava lembrando a reencarnação. É necessário isso. Então, através dessas leis divinas imutáveis, que a gente é capaz de entender, que nos são trazidas pelo Espiritismo, a gente começa a entender a misericórdia divina. Então, quando você tem fé, fé não é acreditar, é só um pouquinho, uma coisa. Isso volta chegou num ponto que eu queria falar. Nós temos que entender, existem dois tipos de fé. Tem a fé, que é o crer, todos nós cremos em Deus. Agora, a verdadeira fé é a fé da fidelidade. Que, né, fé vem de fidelis, fidelidade. Somos fiéis a Deus? Porque para você falar que você tem fé, você tem que ser fiel. É igual eu sempre falo aqui. É muito fácil eu falar que eu aceito Jesus. Aceitar Jesus, meus amigos, é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo aceita. Agora, viver com Jesus é diferente. Viver o que Jesus viveu, fazer o que o Cristo fez, aí sim você aceitou Jesus. Se você conseguir fazer o que ele fez. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não aceitou Jesus. Olha, tem um salmo maravilhoso, tá certo? Que eu não vou dizer que ele resume, não, porque é muito mais do que isso, mas ele traz uma ideia maravilhosa do que é a fé. Salmo 23. Ainda que eu caminhe no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Porque ele confia infinitamente em Deus. Né? Gente, quando a gente está passando um momento muito difícil da nossa vida, quando um irmão nosso, tá certo, passa por um processo desse, dói demais, porque você ama também, né? E é uma angústia que às vezes é difícil realmente a gente tirar do coração. A dor de uma perda desse monte, de alguma forma mais dolorosa, né? É difícil, mas se você tem fé em Deus, você sabe que está tudo certo. Porque se você duvidar que não está tudo certo, que tenha qualquer coisa errada no universo, você já está condicionando Deus a um ser imperfeito, que é capaz de permitir que alguma coisa errada aconteça. Mas, no entanto, tudo obedece às leis de Deus. Tudo encaminha-se para a felicidade. Como a Ana e o Jorge disseram aqui, né? Deus é misericórdia, é amor. Só que a gente tem que buscar conhecimento para poder entender que Deus é esse, né? Que é todo amor e que tem tanta tristeza nesse mundo. Você vai ali na esquina, você vê um que passa fome. Você vê um sacolão cheio de fartura. Você tem até sacolão da fartura, né? Você vê um supermercado cheio de comida. Nossa, minha mesa tem muita comida. Pô, que justiça divina é essa? Olha, gente, a gente tem que aprender a respeito dessas coisas. E como nós já falamos aqui, que se alimenta uma pessoa que passa fome, a amiga está alimentando, Deus falando para nós, né? Se dá abrigo, né? Se dá aconchego, carinho, apoio, qualquer coisa que você dê a uma pessoa que está precisando daquilo ali, é a Deus que você está dando. Ele explica isso. Lá em Mateus, eu escrevi, a Mateus 25, né, versículo 31,
a 46. Decorei isso aí. Por quê? Porque isso é muito bonito. Ô, gente, isso é tão lindo, mas tão bonito, que é como que se Jesus estivesse falando para a gente como que vai ser o futuro da Terra, daqui a alguns milênios, talvez. Quando Jesus fala assim, aquele que tem sede de justiça será saciado. Né? Quando é que a gente vai ter esse saciamento de sede? Que sede é esse de justiça? A gente está vendo aí todo dia nas emissoras de TV, de rádio, confundindo justiça com vingança o tempo todo. Deus não está nisso aí não, gente. Deus não está nisso não. Deus é perfeição e misericórdia. Antes de começar o nosso... Não, a Ana comentou isso aqui. Deus nos dá oportunidade para aquele que é assassino de reencarnar, né, e reconstruir aquele passado, mal passado, né, construir amor, sendo pai ou filho daquele com que... E se aconteceu aquilo ali, para trás daquilo ali deve ter alguma coisa também que a gente não sabe. Aliás, a gente não sabe de nada, por isso que Jesus fala para a gente não julgar. Né? Então a gente não conhece quais são os caminhos, né, da perfeição de Deus, a gente não conhece esses caminhos. O Espiritismo é um farol, é uma luz a nos trazer consciência dessas coisas e começar a perceber, olha, Deus está presente em todo lugar. Está tudo certo. É interessante isso que você fala, porque eu acho, principalmente quando a gente fala, vem dar um estudo sobre perdão, que tem algum parente, uma mãe ali, aí faz a pergunta para você. Você perdoaria o assassino de seu filho? Né? E uma vez uma mãe perguntou isso. E eu falei com ela. Olha, a senhora é cristã? A senhora é espírita? Ou a senhora é uma mera frequentadora de casa espírita? Uma mera pessoa que senta aqui, senta? Eu falei, porque se a senhora for uma mera frequentadora, a senhora tem o direito, sim, de não perdoar. Mas se a senhora for espírita, se a senhora for cristã, a senhora tem o dever, porque Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 vezes. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Se o seu filho tivesse suicidado, a senhora perdoaria o seu filho? Porque ele tirou a própria vida. Ele foi o assassino dele próprio. Porque nós só julgamos aquele que tirou a vida. Mas e quando é você que tira a sua vida? Você, mãe, já parou para pensar nisso? O seu filho tirou a vida dele. Né? Não foi ninguém que tirou, foi ele próprio. Ele foi o assassino dele próprio. Você perdoaria ele? Então vamos começar a pensar nisso aí também. Não pensar, né? Trabalhar, né? Vamos trabalhar nisso aí também. Pensar, nós pensamos, eu perdoo, mas na prática, que André Luiz vem trazendo sempre nos livros de alguma coisa sobre isso, porque a gente acha que a gente é espírita, a gente perdoa. Temos obrigação, não. Por isso que a verdade vos libertará, a verdade não vai me libertar agora. André Luiz trouxe uma historinha sobre isso que você está dizendo. O espírito já trabalhava no plano espiritual, rapidinho, vou contar rápido. O espírito já trabalhava no plano espiritual, ajudando outras pessoas, né? E ele recebeu notícia da filha dele que estava com problemas de saúde, e ele recebeu permissão. Ele já é um espírito que ajudava todos ali. Já tinha missões boas, voltava com todas as missões cumpridas. Ele foi. Aí, passado um tempo, veio a notícia para Clarencio, dizendo que estava tendo problema com esse espírito. Por quê? Quando ele chegou, viu a cena, a filha lá deitada no leito, o marido dela traindo ela com a melhor ali, com a enfermeira, que não era bem uma enfermeira, era uma amante. O que ele fez? Ele não perdoou de algoz do outro. O algoz. André Luiz vem, por isso que tem que estudar muito André Luiz e prestar atenção no que ele quer nos dizer. Sempre nos livros dele ele quer nos dizer isso. A gente acha demais. Nós achamos muito, até os palestrantes se acham muito. Não é assim que funciona a lei de Deus. Que a gente não vai entender nunca. Muitos não entendem. Por isso que não entendo. Você não vai entender. Porque você não tem a ficha da pessoa ali na mão, ali, ó. Olha, o Jorge hoje é um bom espírita. No passado ele foi bom, mas há 300 anos atrás ele não foi bom, tão bom assim.
Entende? E a gente, eu sou obrigada a perdoar. Não. Nós não somos obrigados a perdoar. Nós temos que, primeiro, nos perdoar por muitas coisas também. Por isso que ele fala, não sairemos da terra até que cumprimos tudo. A gente pensa que não, tudo. É tudo. Tudo mesmo. Né? Tudo mesmo. Então, a gente não tem que falar, eu tenho que perdoar. Eu não vim para sofrer. Eu tenho que perdoar. Não. Quando eu tiver condição de perdoar. Porque começar a trabalhar, você se enganar. Como você se enganar? Vou me enganar porque eu sou espírita. Eu tenho que perdoar. Sou obrigada. Eu te perdoo. Mentira. Isso é mentira. Por isso que eu falo, quando eu quero chegar lá. É um dos degraus mais difíceis. Eu falo sempre, eu quero chegar no plano espiritual como, Jorge? Dignidade. Com dignidade, de pé. Porque eu não tenho que mentir para mim mesmo. Isso é. Eu não consigo, eu não posso mentir para mim mesmo. Eu não sou perfeita. Eu falo que eu gosto de viver em paz. Espíritas. Lembrar do dia de ontem em paz. Lembrar do dia de hoje em paz. Isso é muito bom. Sim. Né? Olha, do que a gente está falando aqui, tá certo? Uma coisa assim que eu percebo. Que eu percebo não, é assim, tá certo? Essas capacidades de perdoar, de fazer caridade de verdade, de seguir os ensinamentos de Jesus, como o Jorge falou, né, porque é difícil aceitar Jesus é uma coisa de boca para fora, mas seguir os ensinamentos de Jesus, diferente daquele jovem que chegou para Jesus e perguntou como é que eu gostaria de seguir. Aí Jesus falou: você aceita, você segue os mandamentos? Ele pegou e falou todos os mandamentos lá de Moisés. Eu sigo todos, mas quando ele pegou e falou assim: vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Falou para emprestar, não, dá para os pobres. O jovem já se arrefeceu. Isso aí é o quê? É Jesus nos falando que a gente tem que esforçar para desprender. Né? A gente tem que esforçar. Isso de seguir Jesus é uma construção. E não é de uma vida só. Não é de uma hora para outra. Não adianta. Não é de uma hora para outra. A evolução não dá salto. Né? Perdoar é um dos degraus mais difíceis da gente superar. Porque perdoar um pisão no pé, a gente às vezes perdoa. Sem falar nenhum palavrão. Né? Agora, perdoar uma pessoa que tirou a vida do seu filho já é mais complicado. Já tem que ser uma coisa trabalhada e às vezes tem que vir a misericórdia divina através do esquecimento de uma outra encarnação, né? Junto com aquele que foi algoz, como uma pessoa que ele deve amar e ajudar e proteger, ou vice-versa. Então, esses caminhos traçados pela misericórdia divina que nos ajudam a superar esses ódios, esses rancores também. Né? E o trabalho de séculos, né, de nós para com nós mesmos, a nossa reforma íntima, e o Evangelho de Jesus, ele traz todas as respostas. Através do Espiritismo, a gente tem a facilidade de compreender isso. E em compreender também, meus irmãos, quando a gente fala em perdão, perdoar é você não desejar mal. É você não querer o mal, porque você não é obrigado a conviver com aquela pessoa. Você não tem amnésia. Você não tem que esquecer o que aquela pessoa fez. Você não tem amnésia. Mas você tem que, quando você lembrar do que ela te fez, aquilo não te causar aquele sentimento ruim que você tinha. Aí você perdoou. Né? Porque esquecer é difícil. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. E entender também uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. Quando Jesus fala lá, né, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, a gente tem que ser... Pô, gente, imagina se Deus não perdoasse a gente as besteiras que a gente faz. O que ia ser da gente? Imagina se ele cobrasse da gente por todas as besteiras que nós fazemos. Né? Nós temos que ver que Deus, gente, ele o tempo todo ele nos perdoa, e se eu quero o perdão de Deus, eu tenho que aprender a perdoar. Então, eu não preciso de conviver com aquela pessoa que me fez mal, não. Eu não tenho que confiar naquela pessoa, não. Mas eu tenho que olhar para aquela pessoa e não ter sentimentos ruins para com aquela pessoa. Eu tenho que olhar para aquela pessoa sem que eu olhar para a Ana, sem que eu chegue perto do voto e fale mal da Ana. Porque aí eu não perdoei. Né? Então é esse o perdão. Você quer ir, quando o Walter falou que a respeito da questão da fé, gente, vocês querem fé maior do que as dos cristãos? Iam para a arena, gente, ser devorado por fera, iam para a arena ser queimados vivos, iam
cantando, porque fé em Deus. Eles acreditavam naquilo, naquele Cristo que morreu naquela cruz daquela maneira. É essa a fé que nós temos que ter. E nós não temos. A espiritualidade tentou nos trazer. Eu acho que ela achou que a gente já sabia, aguentava. Porque Jesus não trouxe umbral para os cristãos. E o Espiritismo, os livros vieram trazendo umbral. Quando eu sou fã dos apóstolos, ele sabe disso, que eu gosto muito dos apóstolos, das escolhas que Jesus fez, porque a gente tem que se identificar sempre com os apóstolos, porque foi os mais próximos de Jesus, que era nós mesmos, né? Se reparar, cada um era nós. Tinham as nossas imperfeições. As mesmas imperfeições. Se pegar no livro Jesus o Lar, tem uma parte que fala sobre isso. Jesus fala, eles questionam, Jesus responde. Vocês que foram por mim escolhidos, por quê? Porque, infelizmente, os anjos não podem pisar na terra. Não poderia pisar na terra ainda. Olha, eu queria aproveitar esses últimos minutinhos aqui para falar a respeito de uma coisa muito bacana. A religião do futuro ou o futuro das religiões, o Espiritismo? Isso aí é o seguinte, eu li um texto que fala a respeito disso, maravilhoso, e assim, uma colocação, eu não vou falar perfeita não, mas muito sensata. Muito sensata. Obrigado, João. É o seguinte, o que é que o Espiritismo traz para a gente? Como nós comentamos aqui, o Espiritismo traz para nós as leis morais de Jesus. Foi você que falou que não vai ficar um iota, não vai ficar nada sem que seja cumprido na Terra, da vontade de Deus. Então, o Espiritismo fala-se que é o futuro das religiões por causa de quê? Porque com o passar dos tempos, eu estou falando aqui de séculos, talvez milênios, tá certo? A humanidade, ela realmente vai amar o seu próximo como Jesus nos tem amado. A humanidade vai ser não vai precisar nem de caridade, porque vai ser uma coisa natural. Porque caridade só vai existe, ser inerente do porque existe espírito, tanta diferença entre a gente, tanto egoísmo, tá certo? E tanta arrogância, que cria e tanto rancor, tá certo? Que cria essas necessidades de que a gente pratica caridade. Mas a caridade vai ser desnecessária. Por quê? Porque todo mundo vai amar todo mundo. Sim. Então, essas leis divinas, elas serão estabelecidas na Terra. E Jesus fala isso, quando a gente comentou aqui, quando ele fala assim, olha, você que tem sede de justiça, você vai ser saciado, né? Você que quer amar o próximo e sofre por causa disso, você que sofre por causa de carregar meu nome, né? Um dia você vai ser abençoado, coisa parecida. Olha, todas essas informações, tá certo? Estão no Evangelho, estão dentro da codificação espírita, definindo direitinho o futuro da Terra, de uma forma suave e marcante, mas você tem que saber olhar. A gente fala muito de terra, né? O futuro da Terra. A gente tem que pensar o futuro do espírito. Porque se a gente for pensar bem, a gente já tem que ver no mal, né? Mal. Mas qual que é a finalidade? A finalidade nossa de passarmos do tio, como você disse, eu penso, Ana, que eu sempre falo até nas palestras que dou, um dia serei um auxiliar de algum Cristo ou serei um Cristo. Entende? Isso é a finalidade nós temos que pensar isso. A nossa finalidade é a evolução moral. E as pessoas não pensam, muitos não pensam assim. Evolução da alma. Muitos têm a humildade, não, eu sim. Eu falo sim, porque a minha finalidade, não é possível, a nossa finalidade não é essa. Jesus falou, sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Se falar isso numa palestra, muitos espíritas vão rir, porque eles mesmos não se acham capazes, porque ainda eles não têm a fé e a confiança em Deus. Isso é imediatista. Sim, imediatista. Eu quero falar, não é assim. Não, vai demorar um pouquinho. Não, vai demorar, mas um dia serei. Com certeza. Daqui a 4 mil anos, 50 mil anos, não interessa. Eu acho que isso é pouco tempo, viu? Não, 4 bilhões de anos, né? Mas Jesus está aqui na Terra, tem mais de 5 bilhões de anos, 4,5 bilhões como de anos. Tem uma brincadeira que pessoal, que é essa vida se eu tenho a eternidade? Né? Não será nada. Mas é verdade.
Bom, meus amigos, né, nós chegamos ao final do nosso programa. Foi um bate-papo muito gostoso, muito esclarecedor. Queria agradecer a Ana pela participação. Obrigada, Jorge. Obrigada, Walter. Queria agradecer ao Walter também pela sua participação. Eu que agradeço por esse momento, né? Foi muito bacana. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Quero aproveitar e pedir, né, a todos vocês que nos ouvem, nos ajudam na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo programa.